Vamos falar da gangue da Correntinha. A gangue da Correntinha espancando vítimas e comerciantes em plena luz do dia, com a rua cheia de gente. Furto de placa histórica no centro da capital, com viatura da Guarda Municipal passando ali pertinho. São dois exemplos de crimes absurdos que a gente mostrou recentemente aqui no Balanço Geral. Crimes que colocam em xeque a eficiência das quase 2.000 câmeras espalhadas pela cidade, que fazem parte daquele programa que o pessoal da prefeitura enche a boca para falar, né? O Muralha Digital, em funcionamento desde 2020. Crimes que também levantam a pergunta, que é a seguinte: por que a situação é essa, né? A gente está falando de muralha digital ou peneira? Bom, eu falo ao vivo com a Beatriz Frenner, que preparou uma reportagem especial sobre esse tema. Beatriz, muito boa tarde para você. Ontem falávamos sobre isso, né? E aí a gente se perguntava, poxa, aconteceu uma situação ali no centro. Mas e a muralha digital? Será que não tem alguém ali 24 horas olhando para as câmeras que não pode acionar rapidamente uma viatura da polícia, uma viatura da guarda, para chegar logo em cima do flagrante e evitar o furto, o crime, ou se não puder evitar, claro, mas prender logo, prender em flagrante essas pessoas? E aí você foi atrás dessa pergunta que eu sei e vai trazer agora para você, telespectador. É isso, né, Bea? Exatamente, Luciano. Olha só onde a gente está agora. Calçadão da Rua 15, começo de mês. É sempre assim, fervendo, muita gente passando. E podemos até citar que geralmente aqui até tem esse policiamento, como a gente está vendo passando aqui a viatura agora, tanto da Polícia Militar quanto dos agentes da Guarda Municipal também. Só que os casos são registrados aqui e também tantos outros pontos do comércio de Curitiba com muita frequência. Que tipo de casos? Aqueles furtos muito rápidos, em que o criminoso consegue pegar ali algum item, o celular ou a correntinha e fugir rapidamente. Ou ainda situações que podem demorar até mais, como a situação da placa de bronze ali da fachada da Confeitaria da Família, que foi retirada. O bandido ficou lá um tempão, trabalhando ali naquela fachada para conseguir retirar uma estrutura que estava chumbada na parede. Essas coisas acontecem à luz do dia, durante a madrugada, mas em pontos em que a gente tem câmeras de monitoramento da Prefeitura de Curitiba. A gente tem uma aqui nesse ponto, olha, do calçadão da Rua 15, e do outro lado, bem pertinho de mim, também tem um outro sistema de vigilância ali. Algumas câmeras também que são aí de comércio, do setor privado, não estão ligadas ainda na muralha digital da Guarda Municipal, mas segundo a Prefeitura, a intenção é que tudo isso esteja convergindo até o segundo semestre desse ano, ou seja, já nos próximos meses. Apesar da gente ver tanto monitoramento, tanta câmera, ainda assim o crime acontece nessa região. A pergunta da população e dos comerciantes foi a pergunta que nós fizemos para as autoridades da segurança pública. Será que realmente as câmeras da muralha digital são eficazes? Elas têm um retorno? Tem alguém olhando ali o fato acontecendo para avisar algum agente perto sobre essa situação e evitar que o crime ocorra, ou até mesmo, como você disse, prender ali quase que de imediato, num flagrante, a pessoa responsável? Bom, essas são perguntas frequentes. Vamos entender agora quais são as respostas e também justificativas da Secretaria de Defesa Social e Trânsito de Curitiba. Para os comerciantes no centro de Curitiba, não dá mais. A violência está fechando lojas. A do Paulo foi assaltada pela segunda vez. O que você percebeu quando você entrou? O que tinham levado? O que tinham quebrado? O que tinha aqui? Qual que é o tamanho do prejuízo? Uns 12, 15 mil por aí. 12 por aí, né? Na porta, relógios, mais uns 100 relógios, por aí, relógios, correntes, bijuterias, sabe? E anel, tipo de cliente que tinha aqui também. Esse é um caso que chamou atenção nos últimos dias. Até a placa de bronze que ficava na frente da confeitaria foi furtada. Quando tudo aconteceu, nossa equipe conversou com o responsável pelo local. Ele levantou uma dúvida. 10 para as 2 da manhã não tem ninguém aqui nessa rua, não tem ninguém. E daí você vindo como viatura e vendo um cidadão na porta de uma empresa com a fachada danificada e algum material no chão, deveria ter sido feita a abordagem, né? E tem esse sistema de monitoramento, eu como cidadão imagino que deveria ter alguém prestando atenção. A câmera que fica bem na frente da confeitaria é a da Prefeitura e faz parte do sistema Muralha Digital.
Mas segundo a Secretaria de Defesa Social e Trânsito, a câmera não flagrou o furto. Essas câmeras, elas não ficam presas. O sistema delas não fica monitorando só um lugar para não beneficiar apenas uma pessoa. Ela fica de forma randômica, varrendo todo o espaço público. A pessoa que fez isso ficou em torno de quase 10 minutos ali mexendo naquele equipamento. Isso poderia ter sido percebido pela câmera. Imagino que ela não fique 10 minutos fora de um foco até o outro. As câmeras ficam varrendo toda a área urbana. Volto a dizer, nós não ficamos com as câmeras não são estáticas, igual a gente usa na residência da gente. Nesse momento pode ter acontecido. Agora, com as nossas imagens dos momentos seguintes foram identificadas, a autoria foi identificada e já foi remetida para a Polícia Civil. Assim como essa, muitas outras câmeras estão espalhadas pela cidade. Todo o sistema custa caro. São 17 milhões de reais somente nos 6 primeiros meses deste ano. Em junho, a Prefeitura desembolsou R$2.900.000. Será que todo o investimento vale a pena? Essa mulher conta que já foi assaltada num local que é amplamente monitorado, o calçadão da Rua 15. Eu estava andando ali no meio da rua, eu vi um bicicleteiro vindo, não dei muita bola porque achei que era um bicicleteiro entregador de água, porque eles tinham até os galões de água. Aí nisso ele passou assim, arrancou minha correntinha. Ainda bem que ela não era muito forte, porque quando eu cheguei no escritório estava com o pescoço todo vermelho. A Secretaria de Defesa Social e Trânsito garante que os equipamentos trazem resultados. A Prefeitura repassou dados a respeito de apenas 2 locais. O primeiro deles, a Praça do Redentor, também conhecida como Praça do Gaúcho. No primeiro semestre de 2020, antes da instalação da câmera, foram 259 ocorrências no local. Já no primeiro semestre de 2022, quando já existia o monitoramento, o índice reduziu para 147 ocorrências. O município destacou a queda de ocorrências também nos cemitérios municipais, que sempre enfrentaram problemas com o vandalismo. Antes da muralha digital, em 2020, foram 126 ocorrências. Depois, em 2021, com as câmeras, foram 89 registros. Dados mais atualizados, referentes ao primeiro semestre de 2023, não foram repassados. Em benefício para o cidadão, respondendo diretamente a você, redução do homicídio em 30% em Curitiba. Curitiba nem aparece no ranking das capitais e das cidades mais violentas. Ou seja, nós temos uma qualidade de vida com redução do homicídio em Curitiba. Redução do furto de veículos, redução do furto comum e a estabilização dos índices de roubo. O sistema conta com câmeras de reconhecimento facial capazes de identificar as pessoas que passam pelos equipamentos. Tem também essas câmeras térmicas, que são colocadas em pontos estratégicos de Curitiba. Todas as 1.900 câmeras ficam concentradas nessa sala, que é a central da muralha digital. Aqui, diariamente, em escala de plantão, 24 horas por dia, cerca de 4 agentes fazem o monitoramento desse sistema. É como se cada guarda ficasse responsável por aproximadamente 500 câmeras. A nossa proporção e o nosso tamanho está dimensionado corretamente para as atribuições que nos são exigidas. Então, tecnicamente, cada tela, cada dispositivo de monitoramento à disposição do nosso operador, do nosso monitor, está proporcional à sua capacidade de atenção. São praticamente 500 câmeras por agente aqui. É isso dentro do proporcional? Sim, porque não está acontecendo 500 fatos em cada câmera ao mesmo tempo. Segundo esse especialista em segurança, é impossível garantir a eficácia de um monitoramento contando apenas com o olhar humano. Uma pessoa não consegue monitorar câmeras, não se pode nem falar em um número X de câmeras que ele consegue monitorar ao mesmo tempo, porque a limitação humana realmente é difícil para ela poder se concentrar em uma imagem fixa e estática. Então, a gente precisa falar de gatilhos que vão chegar para esse operador de monitoramento. Existem ferramentas tecnológicas que ensinam as câmeras sobre padrões de violência. Isso tornaria a câmera capaz de reconhecer os movimentos de um furto ou de uma briga, por exemplo. Assim que o padrão é detectado, um alarme é disparado para o agente. Quanto que você acha que custaria, em média, para conseguir instalar um software como esse, num equipamento assim? Tá, então, esse software, normalmente são licenciados por grandes empresas e que eles cobram, normalmente, por câmeras monitoradas. Acredito que R$200 por câmera seria um valor razoável para poder ter um software analítico para conseguir criar esses gatilhos lá para o operador de monitoramento.
E por falar em tecnologia, um dos recursos mais modernos da prefeitura sequer está em pleno funcionamento. O reconhecimento facial existe em algumas câmeras, mas a identificação das pessoas não é feita automaticamente. Como funciona esse sistema e como ele ainda deve ser até mais aprimorado a partir do momento que vem também a identificação junto com aquela integração da SESC? Hoje nós não fazemos mais isso aí fisicamente, não existe uma barreira física em torno das nossas cidades, existe uma barreira eletrônica. Se um veículo que ele tem uma placa cadastrada como furtado ou roubado, ao adentrar no nosso cercamento eletrônico é detectado. Se uma pessoa que tem seu registro em um banco de dados como uma pessoa procurada pela justiça, pela polícia, irá ser detectada no nosso sistema. Todo dia crimes são evitados. O que acontece dentro de uma estrutura e dentro de uma proporção de uma cidade de 1.800.000 habitantes é que pequenos furtos venham a acontecer justamente nesses momentos em que a câmera volta o seu olhar numa outra direção. Se de um lado a prefeitura garante a eficácia, do outro o morador, comerciante de Curitiba, se sente desprotegido, mesmo no coração da cidade. Nós estamos ao lado da prefeitura, ao lado de Shopping Milha, ao lado da Assembleia Legislativa. Meu Deus, que país que nós estamos vivendo para estar esse caos. Ó, o vizinho aqui da relojaria, o coitado aí, ó, sobrevive com os reloginhos dele aí. Hoje ele chegou, não teve um relógio, sequer. Meu Deus, que país que tá. Quem que vai arcar com o prejuízo dele? Será que o prefeito ou o governador vai arcar? Eles não vão arcar. Bom, o povo está indignado. O povo que anda no centro, anda com medo, achava que a muralha digital poderia resolver alguma coisa ou trazer mais segurança. Bom, pelos números que foram apresentados ali pelo secretário, tivemos redução em alguns crimes, mas eles continuam acontecendo. E pelo que ficou bem claro aí nessa reportagem, né, Beatriz Frenner, não tem muito o que se fazer no caso de uma situação que esteja acontecendo nesse momento, por exemplo. Talvez ali atrás possa acontecer agora um furto. A muralha digital, quem está lá vendo, às vezes vai passar batido. É muito difícil ver, a gente ficou muito claro na reportagem, né? O pessoal tentou explicar ali para Beatriz Frenner, acredito que você em casa tenha entendido também, que é humanamente impossível uma pessoa monitorar 500 câmeras. Mas e aí a muralha digital, então, funciona só para quê, Beatriz? Funciona só para o o crime, para a investigação, para ter as imagens do assalto, da tentativa de homicídio, do roubo, é isso. É a impressão que fica, né, Lucia, de que a imagem só vai ser utilizada depois que a situação já aconteceu. Mas o que a população quer mesmo, o que os comerciantes querem mesmo é a prevenção. Ninguém quer ser assaltado enquanto está aí, ó, colocando dinheiro na economia da cidade, fazendo compras no centro, passando aí pelas lojas de Curitiba. As pessoas querem segurança, né? E essa sensação de segurança é o que não chega. A ideia seria das pessoas, o que elas questionam muito a gente é que, poxa, tem a câmera aqui, será que não teria uma pessoa lá olhando ela, monitorando o que está acontecendo, e aí consegue avisar para um agente próximo quando tem uma ocorrência? Olha, furtaram um celular naquele ponto, a gente viu na câmera, então vai uma viatura rapidinho para lá. Só que, pelo visto, não existe essa sincronicidade, né, entre a atividade digital das câmeras e a atividade que a gente vê na rua, do patrulhamento. A tecnologia seria muito positiva se ela funcionasse dessa forma. Um trabalho em conjunto entre quem está na rua com quem está no escritório vendo tudo lá pelas câmeras, para que aí a gente tivesse um resultado eficaz e com certeza uma redução ainda maior no índice aí de furtos, de crimes de menor impacto, aqueles também mais sérios que acontecem em Curitiba. Esse é o drama do povo aqui na rua. Eles queriam que a câmera funcionasse como forma de prevenção, mas a impressão que fica é que ela fica lá na frente mesmo, só funcionando para apuração, para investigação e identificação aí de suspeitos depois que a bronca já aconteceu, Luciano. Pois é, Beatriz. Agora é o seguinte, câmera não assusta ladrão, não assusta vagabundo, não. Tanto não assusta que você vê todos os dias flagrantes de ladrões entrando em estabelecimentos comerciais. Eles olham para a câmera, não estão nem aí, não utilizam mais a touca balaclava, né, aquela touca ninja para esconder o rosto, não estão preocupados com isso. Então, querer dizer que a câmera instalada ali, bonitinha, vai assustar o ladrão? Não vai assustar. E, claro, a população fica indignada porque, assim como a gente imaginava que esse serviço, tão bonito, né? Muralha digital. É lindo.
A prefeitura falou disso quando lançou com a boca cheia, né? A gente imaginava que poderia agir também essa muralha digital para prevenir esse tipo de situação ou para combater mais imediatamente os crimes na região central e outras regiões aqui da cidade, mas a gente vê que não é bem assim. A Camila participa com a gente aqui, brincadeira, né? Na Rua 15 tem 500 câmeras e essa quadrilha da correntinha todos os dias assalta dezenas de pessoas. Pois é, o Norbert Pereira explica a respeito das câmeras e não explica nada. Resumindo, não servem para nada. É uma crítica à muralha aqui do Norbert, né? Explica o pessoal da prefeitura a respeito das câmeras e não explicam nada, quer dizer, segundo ele, não servem para muita coisa as câmeras espalhadas aqui pela nossa capital, que fazem parte da muralha digital. Márcia. Pois é, nós estamos muito melhores do que estávamos antes, ou seja, temos mais olhos, né, para ver. O fato é que quando a gente fala em tecnologia, não podemos esquecer de algo muito importante, que é o elemento humano, ou seja, não adianta nós termos uma infinidade de câmeras se nós não temos elemento humano para fazer essa percepção. Se de acordo com alguma estatística, alguma diretriz, o número está certo, aparentemente, de acordo com a vida prática, esse número não está certo. Senão haveria esse acionamento da polícia em campo de uma forma mais em tempo real, mais urgente, e não servindo apenas para, posteriormente, a investigação, né? A gente tem mais interação aqui de telespectador, é o João Rota. Em Londres, Tóquio e Singapura funciona perfeitamente, né? Diz aqui o João, ele pesquisou que lá nos municípios, né, nas cidades de Londres, Tóquio e também em Singapura, esse tipo de serviço, a muralha digital, funciona melhor do que funciona aqui, né? É o que traz aqui o nosso telespectador. O nosso outro telespectador, Paulo Castellano, também participa, diz o seguinte: na questão desta muralha digital, na verdade, cerca digital não funciona. Como fui sócio de empresas de segurança, também monitoramento, iria sugerir, olha aí, uma parceria público-privada com sensores nos estabelecimentos comerciais, os quais seriam linkados ao sistema público e poder alertar da ocorrência em determinado local. Sugestão aqui do Castellano. Daí sim iria funcionar este sistema, além de botões de pânico, a pedestres para questões de furtos. Sugestão aqui para reforçar essa muralha digital que parece estar meio furada, né? Aí o Otávio diz o seguinte: únicas câmeras que funcionam e são eficientes são as câmeras de trânsito porque é lucrativa. Ele, claro, ele fala dos radares de velocidade, né? Aquela câmera que pega quando você ultrapassa a velocidade limite da via. Daí, muito obrigado, Beatriz Frenner, pelas suas informações. A Beatriz que foi atrás desta resposta, talvez não foi a resposta que você, que todo mundo que utiliza, que anda pelo centro da cidade gostaria de ter ouvido, mas foi a resposta que a gente obteve.